Olá, pessoal! Voltei agora com aquele momento da revisão da aula, o momento da aula 26.2. Mas antes, professores presenciais, mandem as fotos pra gente do momento interativo, que eu quero ver como é que foi essa caça aí ao tesouro, ao núcleo, ao material genético aí. Então, pessoal, vamos agora para a telinha. Então, meu diretor corta para a tela para a gente ver um pouquinho esse apurado do que foi trabalhado na aula 26.1. Lembrando, que essa aula 26, o núcleo, ela vai ser dividida em duas partes. Então, nessa aula a gente viu só as características gerais do núcleo. Lembrando, pessoal, que o núcleo, ele é, o centro da célula. Ele é como se fosse o cérebro da célula, tá bom? Então, componentes do núcleo é o que a gente vai ver, Carioteca. Além da carioteca, a gente viu que ela é formada por duas membranas, membrana interna e membrana externa. O nucleolo, que seria, pessoal, o núcleo do núcleo. Entendi, professora. E ela é uma estrutura, o nucleolo, ele é muito importante para o núcleo celular, porque é uma estrutura, que está relacionada, responsável pela fabricação dos ribossomos. Lembra daquelas subunidades dos ribossomos que estão relacionados a proteínas, a síntese de proteínas? Então, é no nucleolo que eu tenho o quê? A fabricação, a síntese de ribossomos. Então, além do nucleolo, a gente viu também que no núcleo eu vou encontrar, essa imagem é bem melhor, Eu vou encontrar os poros, que servem como válvulas. É através dos poros. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu ia marcar aqui, mas sem querer passou para frente, não tem problema. Então, é nos poros da membrana nuclear que eu tenho que a passagem de moléculas. Então, é através do poro que eu tenho esse controle do que entra e do que sai do núcleo celular, tá bom? E assim, um outro ponto que é interessante e eu não posso deixar de não comentar é que aderido ao núcleo, a membrana nuclear que vocês estão vendo aqui, eu tenho um retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso. Eu vou até colocar aqui, retículo endoplasmático rugoso, tá? Nele, eu tenho essa adesão justamente por conta da síntese de proteínas e nessas suas paredes eu vou encontrar o quê? Os ribossomos, onde tem o quê? No nucleolo, a fabricação dessas estruturas. E a carioteca, que a gente já viu, mas é interessante mostrar aqui para vocês. Ao contrário do que a gente já estudou, sobre membrana plasmática, a carioteca do núcleo, ela vai ser formada por duas membranas. Membrana interna e a membrana externa. É mais uma característica com relação, pessoal, a componentes do núcleo. E eu vou ter, aqui não está na imagem, mas a professora vai falar, essa outra porção aqui que eu chamo de nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma do núcleo. Por isso que a gente fala nucleoplasma, que é um fluido, onde vai estar mergulhado, nesse caso, a cromatina. É só um ponto aí, que vocês não devem esquecer. E só mais um ponto aí, que eu falei do núcleo, mas é interessante eu falar que ele foi descoberto pelo escocês Robert Brown, tá bom? Então foi um marco essa descoberta para a ciência, para a citologia. E com relação ao núcleo, à membrana nuclear, eu não posso deixar de não falar do material genético, do DNA. E quando eu falo de material genético, eu posso estar falando de quê, professora? Dos cromossomos. Então, os cromossomos nada mais é, pessoal, do que moléculas de DNA com proteínas, onde eu tenho, essa condensação e eu vou ter essa formação, esses tipos de morfologia com relação, pessoal, à posição do centrômero. O centrômero, pessoal, geralmente ele é localizado, como vocês estão vendo aqui, nessa região central,
Então, ele é localizado nessa região central do cromossomo. E ele é essa parte mais estrangulada, eu posso dizer assim, que ele é estrangulado, é como se ele estrangulasse o cromossomo, um cinturão que apertasse. E aí, a partir daí, pessoal, eu tenho essa divisão, os braços, então eu tenho esses tipos de cromossomos. Quando ele é um centrômero que se encontra nessa região mediana, ele vai estar dividindo bem os braços dos cromossomos. Quando aí ele recebe, ele dividindo bem, né, ao meio, digamos assim, os braços do cromossomo, ele recebe essa denominação, metacêntrico. Quando esse centrômero ele já está um pouco acima do centro, ele já vai ter essa nova denominação, submetacêntrico. Quando esse centrômero ele já está praticamente, né, no final, no ápice ali do cromossomo, esse estrangulamento, ele já vai receber o nome de acrocêntrico. E o telocêntrico é quando eu tenho esse centrômero na pontinha, já não tem nem mais outros braços, nem tem mais braço, ele já está no final, já estrangulou o cromossomo no final. Então, seria essa divisão com relação à morfologia dos cromossomos. E quando a gente fala da espécie humana, nós temos 46 cromossomos. A gente herda 23 cromossomos de origem materna e a gente herda 23 cromossomos de origem paterna. Somando, nós temos 46 cromossomos. Por isso que a gente fala que temos 23 pares de cromossomos, sendo que eu tenho um par que eu falo, né, que é o par, o cromossomo sexual, que é o que vai estar definindo o sexo do indivíduo. No caso do indivíduo do sexo masculino, ele vai receber o X da mãe e o Y do pai. No caso do indivíduo do sexo feminino, ele vai receber o X do pai e o X da mãe. Então, aí está relacionado, né, a essa questão dos cromossomos. Isso aí, pessoal, foi um adendo, né, um ponto aí com relação a essa aula. E já, pessoal, a gente volta com a nossa atividade de sala. É isso aí, voltei agora para aquele momento da nossa atividade de sala. Então, meu diretor, corta aí para nossa tela, atividade de sala, aula 26.2, onde a gente vai estar vendo alguns conceitos sobre os cromossomos. Vamos lá para a resolução da atividade. De cara aqui, a questão 1, ela pede para a gente analisar uma figura. Que figura é essa? Ah, essa aí tá fácil, professor, é um cromossomo. Parabéns, tá fácil mesmo. Aí ela dá uns nomes aqui. Ela fala que aqui a gente tem que essa porção que vocês estão vendo aqui é o telômero. A gente tem o satélite, que após a segunda constrição, a gente tem o que a gente chama de satélite, tá bom? O satélite, pessoal, é uma região organizadora do nucleolo, por incrível que pareça. E ela é separada pela construção secundária, que é essa aqui que vocês estão vendo nessa imagem. Aqui a gente vai ter a cromátide ou braço cromossômico, que é o que vocês estão vendo aqui. E esse Czinho aqui, de novo, que vocês estão vendo aqui, a gente chama de telômero, que é essa pontinha aí do cromossomo, que é a região, né, que fica nessa extremidade. E a cromátide, pessoal, é a cópia de um cromossomo, idêntica, né? Que a gente até chama de cromossomos irmãs. É uma cópia idêntica de um lado para outro do cromossomo no momento, né, do processo que ele vai se dividir. Prosseguindo aqui, a figura representa um cromossomo em que há destaque das regiões A, B e C. Então, olha aqui, pessoal. Ele pede, né, que a gente analise essa região A, B e a região C e identifique o que essas regiões
representa. Será que a região B é um centrômero? Será que a região C é um telômero? Então, a gente vai ver agora. Será que a região A é um braço? Então, olha aqui, gente, a imagem. Aí a gente consegue identificar o que cada região corresponde, tá bom? A alternativa A, ela fala o seguinte, que o A é uma cromátide. Ok, tá correto. Porque aqui é o geral, tá, pessoal? Uma cromátide. Beleza. Aí ela fala que a alternativa B é um centrômero, correto. E ela joga que a alternativa C, que a figura, o C é um satélite, não é um satélite, né? Vocês estão vendo na imagem o que é o satélite. Então não é o C. Então não tem como ser a alternativa A. A alternativa B, ela joga cromatina, não é cromatina. De cara você já descarta. Vamos analisar então a alternativa C. A alternativa C, ele fala que o A é uma cromátide, correto. O B é um centrômero, correto. E o E e o C é um telômero, correto, que é essa porção final da extremidade, correto. Então, de cara aqui, o gabarito correto é a alternativa C. O D, você não vai nem ter como marcar, que ele fala que o A é o telômero. O E, ele joga que o A é um satélite. Então, o gabarito correto para essa questão, que é a questão 1, é a alternativa C de casa. Isso aí é só um ponto aí para que vocês possam estar analisando a imagem. E a própria imagem, pessoal, ela já dá a resposta para você. Né? Se você prestar bem atenção, ela já dá bem a resposta para você. Prosseguindo, vamos fazer aqui a análise da questão 2. Vamos lá. Então, em cada poro existe uma complexa estrutura proteica que funciona como uma válvula, abrindo-se para dar passagem a determinadas moléculas e fechando-se em seguida. O texto refere-se à estrutura do núcleo identificada como. Essa tá muito mamão com açúcar, né, pessoal? Tá muito mamão com açúcar. Vou começar de baixo para cima. Alternativa E, plasmídio. Plasmídio, pessoal, está relacionado aos procariontes. A gente está falando de eucariontes. Não tem como você marcar a alternativa E. Por quê? Porque como eu falei para você, né, material genético de procariontes. A alternativa D, ele fala que essa estrutura refere-se à cromatina, não é a cromatina, tá? Não é cromatina, só um ponto aí. Então, não tem também como marcar essa alternativa. Vamos analisar aqui o C. O C fala que é o nucleoplasma. Mas o que eu falei sobre o nucleoplasma, pessoal? O nucleoplasma, ele é o quê? Ele é como se fosse o citoplasma da membrana nuclear, né? Da carioteca, do núcleo. Então, também não tem como ser o nucleoplasma, né? Essa estrutura. O B sim é o que responde à questão. Então, B é a estrutura que está identificada nesse texto da questão 2. E a alternativa A, ela fala que é a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, o material genético ali envolto. Então, a resposta correta é gabarito B de bola. Lembre-se, pessoal, que a maioria aqui dessas alternativas, se você prestar atenção bem na questão, a questão ela já te dá praticamente a resposta exata do que ela está pedindo. Vamos agora para a questão 3. O núcleo celular, ele foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown, que o reconheceu como componente fundamental das células. O nome escolhido para essa organela expressa bem essa ideia. A palavra núcleo, de acordo com o dicionário brasileiro, significa centro ou parte central. A respeito da constituição, né, que é os componentes e função do núcleo celular, julga as afirmativas como falsa ou verdadeiras. Então, a gente vai analisar as alternativas e vai dizer se essas alternativas são falsas ou verdadeiras.
Em cima dessas alternativas aqui, que a questão ela me dá. Então, vamos analisar aqui a alternativa, a primeira, né? A primeira afirmação. O núcleo só é encontrado em células eucariontes, portanto, as bactérias não apresentam essa organela. Correto. Certo, pessoal, porque as bactérias são o quê? Procariontes. Então, a primeira afirmação está correta. É mais um ponto aí, para quem já acertou, já fica até fácil analisar qual é a alternativa, por isso que eu já coloquei aqui, né? Qual a alternativa que você vai marcar. Já sei que pode ser ou a A, ou a D, ou a E, certo? Já dá para descartar aí a B e a C. Mas vamos analisar aqui a afirmativa 2. O núcleo, ele abriga o código genético das células. Correto, ele abriga sim o código genético das células. Uma vez que dentro dele se encontra os cromossomos, correto, que contém a informação genética, nosso DNA. Corretíssimo. Então, eu já sei que a 1 e a 2 estão certas. Se elas estão certas, ficou o quê? A alternativa D e a alternativa E. Vamos agora fazer aquele checkmate aqui e analisar a afirmativa 3. A carioteca é o envoltório nuclear que impede a troca de qualquer tipo de material entre o núcleo e o restante da célula. Errada, pessoal. Essa afirmativa aqui, vou até colocar aqui o Fzinho, é de falso, porque lembra que é na membrana nuclear que eu vou ter o quê? Eu vou ter os poros nucleares. E esses poros nucleares, que funcionam como uma válvula, é eles que vão permitir o quê? A passagem de moléculas, de substâncias, do que entra e do que sai. Então, de cara aqui, qual foi a alternativa que sobrou e que responde aqui a essas afirmativas aqui? Isso mesmo. Parabéns aí para quem marcou o gabarito D de dado. Alternativa D. Então vamos lá agora para a questão 4. Os ácidos nucleicos são moléculas de um grande tamanho, formada por unidades monoméricas menores conhecidas como nucleotídeos. Lembra os nucleotídeos? Base nitrogenada, pentose, grupo de fosfato. Então cada nucleotídeo, por sua vez, ele é formado por 3 partes, que é o que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Indique qual seria a principal diferença do DNA e RNA. A principal diferença é o que a gente vai ver agora, tá? Nesse caso aqui, deixa eu abrir logo tudo aqui, que fica até melhor aqui para mim, que eu já faço a leitura ampla dessa questão. Vou fazer aqui de baixo para cima. Vamos começar aqui pela alternativa E. Ele fala que o RNA ele é formado pela pentose de desoxirribose. Não, pessoal, o RNA ele vai ser formado pela pentose de ribose. É isso mesmo. Então, não tem como ser a alternativa E. Vamos analisar aqui a alternativa D de dado. O DNA ele é feito de proteínas, enquanto o RNA é feito de ácidos nucleicos. Está bem equivocada também essa alternativa. Vamos analisar a alternativa C de caso. O DNA contém a base nitrogenada timina, enquanto o RNA contém a base nitrogenada uracila. Correto, pessoal. Totalmente correto. Alternativa B, o DNA é de fita simples, enquanto o RNA é de fita dupla. Tá ao contrário aí essa afirmação. E a alternativa A, o DNA contém a base nitrogenada uracila, enquanto o RNA contém a base nitrogenada timina. Também está totalmente equivocado. Então, gabarito correto só pode ser a alternativa C de caso. E agora aquele momento decolando para o futuro. Vamos analisar a questão abaixo. Aqui ele fala das bases nitrogenadas. Que bases são essas, professora? A adenina, a timina, a guanina e a citosina. Então vamos analisar, tá bom? Assinale a alternativa que identifica corretamente as bases purinas e pirimídicas presentes no DNA, respectivamente. Eu vou já abrir logo tudo aqui, que eu acho que fica mais fácil do que de ir de um por vez. Né? As purinas, pessoal, já vou dar a resposta aqui para vocês. As purinas, ela vai ser formada pela adenina e guanina, enquanto a pirimídica, ela vai ser formada pela citosina,
timina e uracila. Só que nessa questão aí, né, ele mostrou apenas adenina e guanina e citosina e timina. Ficando então, pessoal, como eu já falei a resposta aqui para vocês, ficando então como resposta correta, o gabarito C de casa, purina. É só, a gente tem até um macetezinho para vocês gravarem as bases, né, púricas. Fui beber água pura. Pura, água, adenina, G da água, né, guanina. Então fica fácil para gravar. Fui beber água pura. Água, adenina, o G da guanina, pura, porque são purinas. E as pirimídicas, nesse caso aí, citosina aí, timina. Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula e já já a gente se encontra.